felizes essa noite? Quem digo amém? Quantos estão felizes? Digo amém? Amém. Então, glória a Deus. Eu estava pensando aqui comigo e assim, eu creio que o Espírito Santo que me levou a pensar isso, que hoje Deus já está fazendo e tem muitas coisas para fazer hoje, aqui hoje. Porque é o seguinte, pense num dos únicos feriados que existem nos Estados Unidos que a gente pode se programar e folgar. Bem diferente do Brasil, que liga lá, pô, feriado hoje, quinta, a gente já não trabalha na sexta e fica sábado, domingo, 4 dias sem folgar, né? A gente vem disso. E aqui é um dos únicos. E Deus está, a gente está fazendo esse trabalho aqui, esse culto, e Deus está vendo que você veio hoje. E se você veio hoje, nesse dia chuvoso, nesse dia preguiçoso, né? Que às vezes alguns trabalharam, outros não, e eu consegui mudar e não trabalhei, graças a Deus, e é bom demais, né, Rogério? Mas se você veio hoje, e se você está aqui hoje é porque você entende no teu coração que Deus, Ele merece adoração. Você entende no teu coração que quando você se posiciona dessa maneira, você coloca o teu coração, não é uma coisa sem resposta, é uma atitude que você está tendo, que Deus está vendo e vai te dar uma resposta. Ele entende isso, você entende isso, e mais do que isso, Deus entende, e Deus vai responder. Deus tem respondido. Deus tem muita coisa para nós hoje, amém? E eu quero meditar rápidas palavras aqui com os irmãos, porém, palavras que Deus tem colocado no meu coração, que nós estamos na campanha Derrubando muralhas. Derrubando muralhas. É a penúltima quinta-feira da campanha Derrubando Muralhas. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e eu quero que vocês respondam para mim. Quero a participação, se possível, dos irmãos. Quando nós falamos derrubando muralhas, o que significa para você derrubar muralhas? Alguém quer responder? Tirar nossas dificuldades da nossa frente. Tirar as dificuldades da nossa frente. Mais alguém tem alguma definição? Tirar um obstáculo. Um obstáculo. Um obstáculo grande que só Deus derruba. Isso é um obstáculo grande que só Deus derruba. Quem falou isso? Eu. Vai lá. Um obstáculo grande que só Deus derruba. Irmão Fernandinho? Tudo aquilo que o inimigo vem colocando no nosso caminho para tentar barrar os objetivos, a gente derrubar por terra. É isso? Glória a Deus. São definições todas válidas, todas muito conscientes e que são todas verdadeiras. Eu acho que uma que todos nós aqui concordamos e todos vocês falaram, é você derrubar muralhas, é você vencer as tuas dificuldades. Vencer as dificuldades. Quantos aqui nunca tiveram dificuldades na vida? Digam amém. Ninguém. Todos nós temos dificuldades. Todos nós vamos enfrentar dificuldades. Se você não passou ainda, se prepare, porque vai vir pela frente. Vai vir pela frente. Se você já achou que passou coisa ruim, se prepare que pode vir coisa pior. A lei de Murphy, né? Tudo pode piorar. Murphy era um filósofo que dizia que se você passou o pão a manteiga no pão, e se o pão cair no chão, a probabilidade de ele cair com a manteiga e cair no chão é muito maior do que não. As coisas quando acontecem as piores coisas. Então, as dificuldades da nossa vida, elas vão vir. Elas vão existir. As muralhas, elas vão crescer na nossa frente, muitas vezes sem nós nem imaginar, e muito menos sem nós pedirmos. Mas para uma ótica, para um ângulo de visão de uma pessoa cristã, essas dificuldades, elas se tornam algo diferente para nós. Essas dificuldades, elas nunca vêm, biblicamente falando, elas nunca vêm com um escape. As dificuldades maiores que Deus tem para nós, que acontecem na nossa vida, Deus sempre tem um livramento. Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem um refúgio. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Então, nós derrubar muralhas é igual nós vencemos as nossas dificuldades. Pode repetir comigo? Derrubar muralhas é igual nós vencemos as nossas dificuldades. Glória a Deus. Dificuldades em todas as áreas.
Dificuldades na área da... Me ajudem. Quais áreas da vida que nós podemos ter dificuldades? Financeira, saúde, na área conjugal, na área sentimental, na família. Meu Deus, quanta dificuldade, quantas barreiras, quantas muralhas têm se levantado dentro das famílias que a gente encontra. São várias dificuldades, são várias as coisas. É como um mal. Aqui eu usei uma palavra um pouco nova na nossa conversa, que é como um mal que acontece na nossa vida. Os irmãos concordam que é um mal que acontece? Sim, não deixa de ser um mal. Só que quando nós falamos dentro da teologia sobre o mal, dentro de uma perspectiva cristã sobre o mal, nós devemos entender uma coisa: existem dois tipos de mal. Existem dois tipos de mal que passam, que eles são reais na nossa vida. Um mal natural, repita comigo, um mal natural e um mal moral. Um mal moral, repita comigo, um mal moral. mal moral. Deus, ele se utiliza, digamos assim, é uma ferramenta que Deus trabalha, o mal natural, as dificuldades. Por exemplo, que nós falamos aqui, a saúde, a doença, uma morte dentro da família, dentro da área emocional, dentro da área financeira, são maus que vêm, mas é de uma forma natural, porque o mal moral não habita em Deus. Deus não se utiliza do mal moral, porque no mal moral envolve o pecado, e não há pecado em Deus. Não há pecado em Deus. Então o mal moral Deus não se utiliza. Então, somente para nós começarmos essa conversa, que nós introduzimos alguma coisa, vamos começar a definir que é nós derrubarmos muralhas, é nós vencermos as nossas dificuldades. Essas dificuldades são mal, mas são um mal natural. Algo que Deus permite acontecer na nossa vida, para que através disso nós possamos adquirir o quê? Bênçãos. O que mais? Crescimento. Através do mal, através das provações, dessas dificuldades, Deus, ele pode acrescentar na nossa vida bênçãos, conhecimento. Ele pode acrescentar na nossa vida uma maneira de você ajudar o próximo com aquilo que você já passou, e você vê outra pessoa passando, e você vai e ajuda aquele próximo. Mas a grande questão é, o porquê que Deus deixa acontecer isso, e nós acabamos de responder. Nós domingo passado, na escola dominical dos jovens, nós falamos sobre isso. O porquê que Deus permite que aconteça as coisas ruins da nossa vida? O porquê? E a primeira coisa que nós tiramos como conclusão é que a escolha do ser humano, ela leva para o caminho de dificuldades. O pecado, a consequência do pecado que Adão pegou lá atrás, lá no Jardim do Éden, Romanos capítulo 5, e o versículo 12, ele vem falando que como um homem entrou o pecado no mundo, e nós pagamos o pato, vamos dizer assim, por causa do Adão, porque Adão foi o nosso representante da raça humana, lá no Jardim do Éden, e todos nós trazemos essa consequência do pecado, e a consequência do pecado traz as dificuldades, traz o mal. Amém? Glória a Deus. Deus muitas vezes permite que aconteça esse mal natural na nossa vida, não o mal moral, natural, para que a gente venha ter crescimento. Mas nunca vamos esquecer que através, junto com uma dificuldade, junto com uma aflição, Deus vai dar o livramento. Amém ou não amém? Amém. E eu quero meditar sobre 3 áreas que esse mal pode acontecer na nossa vida. No mínimo 3 áreas. Primeira área que nós vamos pensar, vamos conversar, que se levanta barreiras, se levanta dificuldades para mim e para a tua vida, é na área emocional. Repita comigo, área emocional. Glória a Deus. Os irmãos conseguem lembrar na Bíblia algum exemplo disso? De alguém que sofreu na área emocional na Bíblia? Os irmãos conseguem lembrar de algum? Elias, né, Monteiro? Elias foi um cara, não fala isso pouco. Mais alguém, os irmãos conseguem lembrar? Que sofreu na área emocional, que foi atacado. O inimigo lhe conhece, irmãos. O inimigo lhe conhece um ponto fraco em cada pessoa. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós somos limitados a um corpo, nós somos limitados a um espaço,
nós somos limitados a uma identidade, e o diabo, ele conhece isso, ele conhece as nossas limitações, e ele vai atacar aonde você é mais fraco, aonde a pessoa é mais fraca. Existem pessoas que são frágeis na área emocional, e é onde o inimigo vai atacar. Vai atacar. Às vezes, você olha uma pessoa e você representa que aquela pessoa é uma parede impenetrável, um tanque de guerra, é uma pessoa que representa ser forte. Uau, essa pessoa é fortaleza em pessoa, digamos. Mas você vai ver, o coração dessa pessoa é tão frágil, a área sentimental, ela sofre tanto, que o inimigo acaba, às vezes, conseguindo fazer com que essa pessoa deseje até a própria morte. E esse é o caso do nosso profeta Elias. Elias era um cara tão usado por Deus, que teve uma vez, os irmãos todos vão se lembrar, nós vamos só, eu vou falando, os irmãos vão se lembrar, que ele desafiou sozinho, quantos profetas? 450, mas precisa 450, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala que ele desafiou 450 profetas de Baal, sozinho. Os caras lá estavam falando muito, estavam falando demais, mas lá, olha só, Baal sim que é Deus. E ele falou: olha, eu sou o único profeta de Israel, do Deus verdadeiro. Vamos fazer o seguinte: construa aí um altar e invoque o Deus de vocês. E eu vou aqui, depois vai chegar a minha vez e a gente vai ver quem que é o Deus verdadeiro. Vocês imaginam? Ele estava sozinho, no meio de 450 homens, contra ele, fora uma dinastia inteira, fora um reinado inteiro contra ele. E ele invocou a Deus, e a Bíblia diz, a história conta, Deus fala, a Bíblia diz que desceu, quando ele invocou, desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício, e todo o povo viu que Deus era Deus. Glória a Deus. Vocês imaginem aquele homem. Esse homem, ele teve tantas experiências com Deus. Teve uma vez que ele estava hospedado na casa de uma mulher, e ela tinha um filho, e o filho dela morreu, e ela falou assim: olha, poxa profeta, você veio aqui na casa, e olha o que aconteceu agora. Meu filho aí faleceu. E ele pegou o filho dela, colocou deitado. A Bíblia conta que ele deitou sobre o filho dela, orou, e Deus ressuscitou o filho dela. Teve um episódio que eu fico imaginando. Eu queria que Hollywood fizesse um filme sobre isso, porque conta uma história que Eliseu, lá em 2 Reis, que Elias estava em cima de um monte, que o rei de Israel mandou alguns homens, alguns soldados chamar ele. E aí chegou lá e falou assim: ó, você que é o Elias, você é o homem de Deus? Ele falou: ah, cara, Deus só é assim. Então o rei quer falar com você. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, todos vocês morram. Desceu fogo do céu, 50 homens foram queimados assim. Aí chegou a notícia no rei, o rei falou: não é possível, vai lá outro. Chegou lá outra tropa de 50 soldados, aconteceu a mesma coisa. Elias, com apenas uma palavra, e aí a terceira vez chegou um cara mais sábio e se humilhou, falou assim: olha, por favor, o rei chama para ele e a história conta que ele foi. Se existisse um Elias hoje aqui, eu creio que nós colocaríamos esse cara no lugar. Esse cara, ele é intransponível, não tem muralha que vai derrubar ele. Vocês pensariam dessa mesma forma, se existisse uma pessoa com tal poder de Deus na vida? Com certeza nós iríamos pensar assim: olha, não existe nada que derrube esse cara. Porém, a Bíblia conta que numa altura da história da vida dele, ele estava sendo perseguido. Quando muitos profetas foram mortos, ele saiu, correu, ele se escondeu. Ele chegou em um determinado lugar, sentou embaixo de uma árvore, e a oração dele foi como? Alguém pode me ajudar? Desejou a morte. Falou assim: Deus, manda a morte para mim. Já está ok, eu já vivi, eu já fiz o que tinha que fazer. Manda a morte para mim, Deus. Pegue um homem, pense um homem que alguns dias atrás estava sendo usado por Deus, todas as pessoas estavam vendo o que Deus fazia na vida dele, mas quando na verdade ele foi atacado
o sentimento dele, a área emocional dele, e ele desejou a morte. Ele pediu. Se fosse hoje, nós iríamos falar que ele entrou em uma depressão. O resultado, no final desse capítulo da história dele, foi que Deus mandou um pão, mandou água, mandou ele comer. Ele comeu e dormiu de novo. Aí Deus acordou ele de novo e falou assim: olha, acorda, come, que a tua caminhada ainda é grande, você tem muito para fazer pela frente. Muito para fazer pela frente. O que nós aprendemos hoje com isso? Que na minha e na tua vida pode ser diferente para pessoas, varia de pessoas para pessoas, mas tem pessoas que são frágeis emocionalmente, que por fora parecem ser pessoas fortes, parecem ser um carro blindado, que nada, intransponível, mas o inimigo sabe que o ponto fraco dele, o ponto frágil dele é emocional, e aí vai atacar bem lá. É uma traição de um amigo. Às vezes é a pessoa que você mais confia trai você. É um problema dentro da área do casamento que envolve totalmente a área emocional. O inimigo vem e derruba. É o filho, é um pai. A área emocional na vida de certas pessoas define a pessoa. E o inimigo sabe disso. Mas o que Deus tem para falar para mim, para você, quem vai assistir isso, é que se você é essa pessoa que está aqui na área emocional, tem muito para frente para você fazer. Tem muito para frente para nós fazermos. É tempo que nós vencemos essa dificuldade. É tempo que nós derrubarmos essa muralha da área emocional. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Área emocional. Vamos para frente que o tempo corre. Uma outra área que existem muitas coisas que o inimigo se levanta é a área material. Área material. E aí, não tem como nós falar. Deixa eu fazer essa mesma pergunta. Vocês lembram de alguém na Bíblia que sofreu nessa área? Jó. E também tem um versículo lindo, eu vou falar sobre Jó, mas tem um versículo lindo em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz o quê? Os irmãos leitores da Bíblia, cada um de uma vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vida, ainda eu te vou para mim. Glória a Deus. Abacuque tem uma história maravilhosa, mas o que nós vamos falar vai ser sobre Jó. Jó foi um cara que, se vivesse hoje, ele ia sair na revista Forbes. Um agricultor, um fazendeiro bilionário, que tinha muitas posses, era um cara muito rico. Jó era muito rico. Quando eu fui fazer, lá no Brasil, fiz os 2 anos de faculdade de administração, nosso professor de contabilidade, a primeira pergunta que ele falou para nós foi assim: olha, quem é cristão aqui? Aí eu e mais alguns levantamos a mão. Ele falou assim: olha, você sabe quem que era o cara mais rico da Bíblia e tal? Não, ele falou assim: você sabe de onde que surgiu o princípio da contabilidade? Da onde que foram os primeiros e tal? Aí, todo mundo ficou, né? O que isso tem a ver com cristão, com Bíblia e tal? Ele contou a história de Jó. Ele falou quantos animais ele tinha, quantos camelos, quantas ovelhas e tal. E ele contou o método que eles usavam, que provavelmente eles usavam, que era uma pedrinha que eles contavam para cada um do rebanho e tal. Então ele era um cara muito influente na época dele. E o capítulo 1 de Jó conta a história dele e conta como ele perdeu tudo isso. E agora abra a tua Bíblia, por favor, em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21. Eu quero que alguém leia, por favor, bem alto. Jó foi um cara que era muito rico. Deus permitiu que se levantasse uma barreira, se levantasse uma muralha, uma dificuldade, e que ele perdeu todas as coisas. Mas leia para mim, por favor, no versículo 21, qual foi a reação de Jó diante dessa muralha que se levantou contra ele? E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus.
Nesse momento, eu acho que todos nós temos que pedir graça para Deus, para a gente ter a mesma fé que Jó teve nesse momento. Porque o que sustentou Jó de pé foi a fé que ele tinha. Foi a fé que ele tinha. Alguém para perder tudo que tem, ser um cara muito rico, perder tudo que tem, e ainda findar esse capítulo com esse tipo de palavra, o camarada tem que ter muita fé. O camarada tem que ter muita fé. Então, o que vai nos ajudar a nós vencermos as dificuldades, as barreiras da nossa vida material, é a nossa fé. É a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a melhor definição de fé que a Bíblia traz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é das coisas que se veem. Glória a Deus. É a fé em Deus. É a fé em Deus. É como o Abacuque falou: olha, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja, ainda que eu não tenha trabalho, ainda que eu passe dificuldades, ainda que o que eu queira eu não tenha, Deus é acima de todas as coisas. Aleluia. A vontade de Deus é mais importante do que os bens materiais da minha vida. Glória a Deus. Então, para nós vencermos as dificuldades, as muralhas que vêm da nossa vida material, o que nós vamos poder fazer é ter fé. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhando para o final. E aqui eu quero chegar na terceira área que nós temos muitas dificuldades, levando muitas dificuldades, muitas muralhas nessa vida. É a nossa área física. É a nossa área física. O primeiro foi a área sentimental, depois foi a área material, e a terceira é a área física. Quantas vezes a limitação física, por uma enfermidade, por um acidente que seja, limitam a nossa vida e nos trazem dificuldades, nos trazem muralhas. Eu conheço, com certeza, várias pessoas que conhecem na igreja. Nós temos casos de pessoas que tiveram o diagnóstico de câncer positivo, câncer maligno. Vocês imaginem que dificuldade, que muralha que é na vida dessa pessoa. A pessoa que recebe alguma notícia má de uma doença, que sofre um acidente e perde alguém querido, ou perde um membro do corpo, e na área física. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, e eu quero ler um com vocês, em Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia para vocês, e conta a história de que Jesus curou um leproso. E essa história é muito especial. Ela começa assim, ó. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou: se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Parece ser somente mais uma passagem de Jesus, de tantos doentes que Jesus curou, de tantos milagres que Jesus fez. Mas a lepra, naquela época, era algo que separava a pessoa de uma sociedade. A lepra naquela época era algo impossível de ser curado. A medicina era impossível. É esse que é o detalhe. É esse que é o detalhe. Porque quando entra no campo do impossível, aí Deus age. Deus age. Ok? Por exemplo, para nós aqui, no nosso contexto, existem várias coisas que tornam as coisas impossíveis. Não é somente uma enfermidade. Às vezes a enfermidade ela até tem tratamento, mas o meio de se tratar aqui, o valor das coisas, às vezes a pessoa tem uma enfermidade, tem meio de se tratar, mas não tem como, por quê? É muito caro. É muito caro. E isso, no nosso contexto, é uma dificuldade que nós enfrentamos. É uma muralha que se levanta, é uma dificuldade que nós temos que vencer. Que em Jesus nós vencemos. Amém? Então são três áreas que eu quis hoje, que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos hoje, para nós falarmos, que elas se levantam. Dificuldades sempre vão ter. Dificuldades sempre vão se levantar. Pastor José, olha aí. Dá um tom maior na pizza. Não estou brincando, não vou cantar nada. São áreas que se levantam dificuldade na nossa vida. É na vida emocional, é na vida material e é na vida física.
E às vezes você está seguindo essa campanha por uma dessas áreas, ou outras áreas que não foi citada aqui. Mas eu quero que você se coloque de pé, por favor. Agora a gente vai colocar, a gente vai pedir para Deus. Fala assim: olha, Deus, o Senhor, mais do que o inimigo, o Senhor conhece muito melhor. O Senhor conhece a minha vida muito mais do que o inimigo. E os meus pontos fracos o Senhor conhece. Então, eu quero pedir que, ao invés do inimigo atacar esses pontos fracos, eu quero pedir que o Senhor me fortaleça nisso. O Senhor me fortaleça. Seja na área emocional. Tem muita gente machucada emocionalmente. Tem muita gente. Muita gente. E hoje nós encontramos os adolescentes e jovens nessa situação. Adolescentes e jovens nessa situação que, como Elias lá, chegam até a tirar a própria vida, ou a tentar, ou a desejar tirar a própria vida. Eu estava vindo para cá, eu entrei no Globo, quando eu falei para a Tânia, eu vou ver o que está acontecendo no Brasil. Tinha lá uma reportagem. Câmeras de um colégio filmam um jovem, uma criança, tirando nos outros dentro da igreja, dentro da escola em Minas Gerais. E estava lá, ele saiu, estava numa escada, e deu um tiro, e aí foi atirando nos outros também. Filmando bem, um adolescente, uma criança. E isso tudo inicia onde? Inicia com problemas emocionais. O que leva uma pessoa a fazer isso uma coisa dessa é isso. Tá? Então são coisas que o inimigo ataca na nossa vida e que, além de mais do que importante, mais que importante que o inimigo atacar, é que Deus te dá o livramento. Nós temos isso. Não vamos ficar com isso só para nós. Vamos usufruir disso e vamos passar isso para as